Por séculos, um tecido de linho com a imagem de um homem crucificado desafiou ciência, fé e lógica, até a inteligência artificial entrar em cena. Número 1. O pano e o fantasma. O Sudário de Turim é muito mais do que uma relíquia. É uma narrativa que nunca chega ao fim. Com 14 pés de comprimento e pouco mais de 3 de largura, aproximadamente 4 metros e 30 centímetros por 1 metro, ele é tecido em espinha de peixe, com um brilho que parece ondular como água parada. Sobre sua superfície, repousa a imagem tênue de um homem, da cabeça aos pés, frente e verso, como se seu corpo tivesse estado ali e depois partido, sem deixar dobras, apenas uma silhueta etérea. As marcas contam uma história esculpida em fibras, manchas nos pulsos onde estariam os pregos, um borrão escuro na altura dos pés sugerindo sangue. Um formato oval no lado direito lembra uma perfuração de lança. Círculos pálidos sobre a cabeça sugerem espinhos pressionados contra o couro cabeludo. O rosto não impõe presença, ele flutua. Olhos cerrados, barba dividida, cabelos que caem em mechas como se pairassem acima do tecido, dando a sensação de que imagem e pano já estiveram separados por espaço real. A primeira exibição documentada do sudário aconteceu na França, em um vilarejo que logo se tornou destino de peregrinos e um campo de batalha entre fé e ceticismo. Multidões se aglomeravam, padres conduziam procissões e críticos acusavam a igreja de criar uma farsa. O pano passou por várias mãos e famílias até ser levado pela Casa de Saboia para Turim, onde, no ano de 1578, iniciou sua longa vigília, interrompida por incêndios, fumaça e resgates. Hoje ele descansa em uma cápsula climatizada na Catedral de São João Batista. O vidro e o aço o protegem do tempo, e o tempo, por sua vez, o mantém longe das certezas. Número 2. A fotografia que virou o jogo. Nenhum outro momento transformou tanto o debate sobre o sudário quanto uma fotografia tirada no ano de 1898. O advogado italiano Secondo Pia montou sua câmera, placas e lâmpadas em um ambiente improvisado, abafado pelo calor. Ele esperava capturar uma imagem confusa, manchada. Mas, quando revelou o negativo, algo incrível apareceu. Um rosto, com nitidez chocante, o encarava de volta. O negativo parecia um positivo. A imagem pálida no linho ganhou força no filme. As maçãs do rosto surgiram com forma. Os lábios ficaram definidos. Os cabelos se separaram em mechas. As mãos cruzadas sobre o quadril assumiram proporção e volume. Esse resultado não serviu como prova definitiva de nada. Apenas revelou que a imagem interagia com a luz de forma que tintas comuns não fariam. Ainda assim, aquilo mudou o tom da conversa. A relíquia deixou de ser apenas objeto de devoção e passou a ser um enigma. O laboratório entrou junto à capela. A ciência foi chamada para investigar o milagre. Número 3. A ciência começa a sondar. Durante todo o século XX, o sudário passou por análises tão meticulosas quanto invasivas. Químicos retiraram fibras e aplicaram reagentes sobre elas. Microscópios exploraram a superfície. Peritos forenses observaram que as áreas semelhantes a sangue manchavam os fios, mas a imagem em si não parecia interagir com essas manchas. Era como se os dois elementos tivessem origens diferentes. Especialistas em tecidos examinaram a torção do fio e compararam com técnicas de tecelagem da região do Levante. Pesquisadores de pólen encontraram grãos compatíveis com espécies do Mediterrâneo Oriental. Cada novo dado distorcia o debate em vez de encerrá-lo. Nenhum resultado era forte o suficiente para calar os céticos, nem fraco o bastante para satisfazer os fiéis. O sudário seguia fazendo o que sempre fez. Oferecia só o suficiente para que um novo experimento parecesse necessário. A imagem continuava se recusando a agir como pigmento, sem camada de fixação, sem pinceladas visíveis, sem penetração profunda no fio. A descoloração parece repousar apenas no topo das fibrilas mais externas, como se tivesse sido tocada pela luz e deixada em paz. Mapas de profundidade criados a partir da intensidade da imagem revelaram algo extraordinário. Uma correlação entre a escuridão da imagem e a suposta distância entre o corpo e o tecido. Se o pano estivesse mais próximo do nariz e da testa, por exemplo, e mais distante das bochechas, a variação da tonalidade deveria acompanhar essa diferença de proximidade. Diversas tentativas de reproduzir esse efeito com calor, vapor ou reações químicas chegaram perto.
mas nunca foram exatas. O sudário permanecia único, ou, em termos mais diretos, continuava ali, desafiando cada nova hipótese que surgia. Número 4. A polêmica da datação. No ano de 1988, 3 laboratórios receberam fios retirados de um canto do sudário. A missão era medir a presença de carbono 14 para determinar sua idade. Oxford, Zurique e Arizona participaram do processo. Um protocolo foi seguido. O tecido foi limpo, queimado, transformado em grafite e analisado em aceleradores que traduzem isótopos em datas. O mundo esperava clareza e recebeu uma resposta limpa. Entre os anos de 1260 e 1390. Os jornais anunciaram o fim do mistério. Museus relaxaram. Parecia caso encerrado. Mas o local da coleta se tornaria um dos pedaços mais estudados de qualquer artefato da Terra. A parte inferior esquerda do tecido, onde incontáveis mãos tocaram e onde se sabe que houve restaurações após um incêndio no século XVI. O químico têxtil Raymond Rogers argumentou que as fibras daquela região mostravam diferenças químicas em relação ao restante do pano. Havia linho misturado com algodão e vestígios de tintura ou conserto. Se esse canto incluísse material mais recente, o resultado da datação estaria distorcido. Defensores do teste alegaram que os laboratórios limparam bem os fios e verificaram sua homogeneidade. Mas críticos retrucaram que um reparo misto pode passar despercebido e, ainda assim, influenciar os dados radiocarbônicos. A controvérsia nasceu justamente nesse ponto frágil, entre a confiança no processo e a dúvida sobre a amostra. Outras metodologias entraram na conversa, não para invalidar a datação, mas para ampliar a perspectiva. Uma análise chamada Wide Angle X-ray Scattering, que examina a organização da celulose em tecidos antigos, sugeriu datas mais antigas em alguns testes. Críticos lembraram que umidade, calor e armazenamento podem alterar esse sinal, tornando a calibração difícil e os erros amplos. Mas defensores disseram que todas as técnicas têm sensibilidades e que o importante é observar convergência entre métodos. O estudo do pólen também volta a aparecer. Grãos de espécies do Levante não provam origem, mas sugerem trânsito ou exposição. Em conjunto com o padrão da trama e resíduos de ervas encontrados por alguns pesquisadores, forma-se um cenário coerente com a antiguidade, mas que ainda não serve como prova. O aspecto mais impressionante dessa discussão é como tudo gira em torno do acesso. O sudário não é um simples objeto de laboratório, é uma relíquia protegida. As amostras são raras e, por segurança, mínimas. Isso significa que um único erro na escolha do local da amostra pode distorcer toda a conclusão. Um pequeno fio vira tese. Um canto próximo à costura vira século. A ciência quer mais amostras, distribuídas em grade. A Igreja quer preservar. Entre esses dois impulsos, o debate se intensifica. Se a data de 1300 estiver correta, o sudário é uma criação medieval de gênio, mas isso ainda não explicaria a formação da imagem, que continua sem equivalente técnico, mesmo naquela época. Se a data estiver errada, tudo volta à mesa. O pano pode ser de séculos anteriores à Era Comum. Isso não prova que ele envolveu Jesus. Apenas reabre a pergunta que a fé faz e a ciência testa. E é nesse campo reaberto que a inteligência artificial surge, não como crente ou cética, mas como alguém que só quer entender o padrão. Ela não toca o pano, ela toca os dados. Número 5. A máquina e o padrão invisível. A inteligência artificial não veio com fé nem descrença. Veio com algoritmos, com a capacidade de aprender a partir de padrões tão sutis que os olhos não percebem, e tão amplos que a mente humana não consegue abarcar. A máquina não se ofendeu com o mistério. Foi feita para refinar a pergunta. O que, exatamente, está nessa imagem que ainda não conseguimos medir? Se a fotografia revelou um rosto e a química mapeou as fibras, o que acontece quando um sistema projetado para encontrar ordem no caos ouve o linho? O projeto de datação por carbono realizado em 1988 foi até então o momento mais impactante da história moderna do sudário, pois prometia encerrar o debate. Mas o que a IA trouxe não foi uma nova data, foi um novo tipo de escuta. Não cortou fios, nem queimou material. Ela analisou a imagem em resoluções, frequências e transformações que fazem a estrutura se destacar mais do que o ruído. A máquina testou se a variação de intensidade seguia formas compatíveis com contato, projeção ou algum outro tipo de fenômeno físico.
comparou como as áreas semelhantes a sangue interagem com as áreas da imagem e avaliou se havia uma ordem indicando o processo. Examinou simetrias visíveis e outras que apenas uma matriz digital consegue revelar. A inteligência artificial não veio substituir o carbono ou a dispersão de raios X. Ela veio como aliada, para lembrar que a pergunta sobre quando não pode encerrar a investigação sobre como. Se uma técnica declara o caso encerrado, mas um efeito persiste dizendo ainda não, a resposta certa não é tomar partido, é construir um novo experimento. O sudário convida exatamente isso, um novo teste. Porque continua sussurrando anomalias. Número 6. A tecnologia entra no túmulo. A transição de lentes e reagentes para algoritmos aconteceu de maneira silenciosa. Há décadas já existiam fotografias de alta resolução do sudário, inclusive conjuntos multiespectrais que capturam fluorescência ultravioleta e resposta ao infravermelho. Mas quando essas imagens são analisadas por um sistema treinado para detectar sinais fracos, algo muda. E não é só a quantidade de informação, é o tipo. Técnicas como a análise de componentes principais separam variações sutis. Redes neurais convolucionais buscam formas recorrentes. Filtros de frequência revelam comportamentos periódicos escondidos na trama. Essas ferramentas não adicionam informação, elas a reorganizam, fazendo com que padrões subam à superfície e o acaso se retraia. Quando essa reorganização apareceu pela primeira vez na tela, alguns esperavam ver aquilo que os olhos humanos já identificavam: rosto, tronco, mãos, manchas. Mas o que surgiu foi algo desconcertante, uma ordem que não se parecia com pinceladas, nem com carimbos, nem com transferências. Era como se obedecesse a uma regra que ninguém jamais escreveu. Antes disso, simulações em 3D já haviam explorado uma questão antiga. Se um pano cobrisse um corpo humano e a imagem surgisse por contato, as áreas de maior contato ficariam mais marcadas e as áreas afastadas, menos. Esse tipo de mapeamento por contato gera distorções, especialmente nos ombros, bochechas e dedos. Artistas digitais chegaram a simular tecidos sobre modelos tridimensionais para testar esse efeito. E os resultados mostraram distorções que não batem com as proporções bem preservadas do sudário. Quando o pano foi imaginado cobrindo um relevo raso em vez de um corpo volumoso, o encaixe melhorou. Mas isso não significava que o sudário foi colocado sobre uma escultura. Significava que o contato por si só não explicava a imagem. Algo mais, algo como mapeamento de distância, parecia estar envolvido. Foi aí que a inteligência artificial entrou, com olhos livres de emoção. Ela tratou a intensidade dos pixels como um indicador de profundidade da imagem e descobriu uma correlação contínua. Áreas mais escuras estavam mais próximas, dentro de uma margem de tolerância, áreas mais claras, mais distantes. Se alguém tivesse pintado essa imagem à mão, mesmo com uma habilidade impressionante, tal padrão se perderia nos detalhes. Se pigmento tivesse sido transferido por pressão a partir de um baixo relevo, os fios mostrariam sinais de direção e penetração que não existem ali. A imagem do sudário se comporta como se tivesse codificado informações espaciais, sem deixar massa física para trás. E por isso as palavras usadas para descrever essa descoberta são tão cautelosas. Ninguém está dizendo que houve uma projeção. Ninguém afirma que radiação queimou o linho. Apenas se observa que, quando as ferramentas certas perguntam qual tipo de ordem melhor explica a relação entre intensidade e forma, a resposta se parece mais com uma superfície matemática do que com uma pintura. Número 7. Cor sem tinta, forma sem massa. A descoloração visível no sudário repousa sobre as extremidades das fibrilas do linho, atingindo profundidades de apenas alguns microns. A cor não penetra até o núcleo das fibras. As bordas dessa tonalidade são suaves, e o efeito se mantém uniforme entre os fios, sem se acumular nos espaços entre eles. Mesmo experimentos a laser, realizados por grupos independentes, falharam em reproduzir uma alteração tão rasa e homogênea no linho sem causar queima ou difusão. Diante disso, a pergunta que surge não é teológica, mas física. Qual processo poderia aplicar energia de maneira tão precisa, a ponto de alterar apenas a camada superior externa das fibras, seguindo um gradiente que corresponde à distância do objeto? Quando os pesquisadores sobrepuseram imagens espectralmente distintas no mesmo sistema analítico, perceberam outro detalhe intrigante.
uma simetria sutil nas regiões do rosto e do tórax que não correspondia a dobras conhecidas do tecido, nem a artefatos das câmeras. Esse padrão se repetia entre diferentes métodos de processamento de imagem. Persistia mesmo quando os ruídos mais óbvios eram removidos. Continuava visível até quando as áreas da imagem eram embaralhadas para servir como controle. O ceticismo saudável exige que se encare esses padrões como ilusões até que se prove o contrário. Mas a curiosidade científica se recusa a descartar algo que retorna com insistência, mesmo quando os métodos mudam. Se essa imagem fosse o resultado de simples contato, deveríamos ver desordem. Se fosse uma obra de arte, deveríamos ver marcas de ferramenta. Se não for nenhuma dessas coisas, então talvez estejamos diante de um processo que ainda não conhecemos. Número 8. O que a inteligência artificial acabou de descobrir. A expressão "acabou de descobrir" pode enganar, como se algo surgisse do nada. O que a inteligência artificial encontrou no sudário já estava lá, escondido em dados que ninguém havia notado, até que uma máquina traçou seus contornos. Sob o rosto e o tronco surgiram padrões. Proporções repetidas na testa, nos lábios, no queixo. Curvas discretas, refletindo ombros e costelas. Até as mãos borradas mostravam repetições que não coincidiam com a trama do linho. A geometria resistia à luz visível e ultravioleta, desafiando testes que deveriam desmontar ilusões. Como uma simetria pôde se esconder em um tecido por séculos sem que ninguém a percebesse? Céticos sugeriram viés de confirmação. Redes neurais costumam ver rostos em nuvens e torradas. Para evitar esse erro, os pesquisadores usaram técnicas neutras, como a análise de componentes principais, que exclui qualquer suposição prévia. E mesmo assim, o que surgiu não foi um rosto. O resultado se estruturava como um campo de brilho que aumentava e diminuía de acordo com uma espécie de lei. Não como a mão de um artista. Se isso for mesmo uma lei, qual seria? O tecido estaria reagindo como um mapa de forças invisíveis em vez de ser uma tela passiva? Outros alertaram para halos ou simetrias falsas, frutos do processamento de imagem. Por isso, os analistas voltaram às capturas brutas feitas com diferentes câmeras, décadas e filtros. A estrutura permanecia. Linhos tratados com calor ou manchados artificialmente produziram padrões, mas não os mesmos. A conclusão, embora cautelosa, era importante. A imagem do sudário não é única no mundo, mas é diferente. Se não for uma ilusão fotográfica nem um efeito da trama, que tipo de força manteve essa geometria intacta sob diferentes bandas de luz? As manchas, semelhantes a sangue, longe de confundir a imagem, pareciam irrelevantes para esse padrão. Os motivos geométricos continuavam sob elas, indiferentes às camadas sobrepostas. Isso sugere que a imagem e as manchas surgiram de processos distintos. Se for verdade, o mistério só se aprofunda. Teriam sido dois eventos separados, um químico que marcou o pano e outro que gravou a geometria? Ou será que o tecido registra duas histórias sobrepostas, mas sem relação direta? Com o tempo, os murmúrios se intensificaram. Se a imagem parece vir de um campo, talvez tenha realmente se originado em um. Modelos de descarga de corona, pulsos ultravioletas e eventos eletrostáticos foram testados, mas nenhum deles conseguiu explicar a coloração rasa, precisa e com mapeamento de distância. Os próprios pesquisadores admitiram: o mecanismo exato ainda é desconhecido. Um físico resumiu com clareza: isso não se comporta como um artefato, se comporta como um fenômeno. Que tipo de fenômeno seria capaz de imprimir ordem sobre o linho sem o uso de ferramentas? Seria um processo químico, físico ou algo ainda sem nome? Número 9. Ecos no mundo científico. O sudário de Turim vive em dois mundos diferentes. Um deles é o público, onde manchetes gritam milagre ou farsa. O outro é privado, onde e-mails circulam entre pesquisadores e experimentos se repetem no silêncio de laboratórios. Nesse ambiente mais reservado, as descobertas da inteligência artificial se espalharam com cautela. Equipes tentaram realizar testes adversariais para quebrar a geometria detectada, mas falharam. Outras buscaram padrões semelhantes em tecidos antigos, mas nenhum apresentou a mesma persistência estrutural. Um grupo italiano chamou isso de inteligência espacial em degradação. Já uma equipe americana usou o termo sinal em decaimento. Ambos os nomes apontam para o mesmo sentimento: mistério, não solução.
Essas metáforas nos levam a novas perguntas. Estamos progredindo ou apenas girando em torno do desconhecido? A teologia reagiu da forma esperada. Alguns fiéis afirmaram que o padrão seria uma impressão digital da ressurreição. Outros, mais comedidos, pediram cautela, lembrando que a ciência não consegue replicar um evento que só teria ocorrido uma única vez. A fé pode aceitar a singularidade. A ciência, porém, desconfia dela. Ainda assim, muitos cientistas não se incomodam com a ideia de algo único. O medo real não é esse. O receio maior é a pressa. Quando afirmações correm mais rápido do que as evidências, toda a credibilidade desmorona. O ritmo ideal precisa ser respeitado. Medir, repetir, publicar e abrir espaço para a dúvida. A pergunta é: esse ritmo sobrevive em um mundo viciado em manchetes instantâneas? O Vaticano manteve silêncio, provavelmente por cautela. Afinal, qualquer declaração poderia ser usada por ambos os lados. É melhor deixar os dados falarem por si. Enquanto isso, no universo da tecnologia, a inteligência artificial ganhou um respeito inusitado. Ela não abençoou nem ridicularizou o sudário. Apenas contou, mapeou e pediu por mais medições. Talvez essa neutralidade, sem fé e sem ceticismo, torne a inteligência artificial o juiz mais imparcial que o sudário já teve. Mas novas perguntas começaram a se acumular. O padrão aparece só no rosto e tórax? Ele enfraquece nas extremidades? Ele segue a direção dos fios ou a ignora? Microscopia avançada pode confirmar se as fibrilas apresentam a mesma coloração superficial em toda a extensão? Um novo plano de datação por carbono cego e com múltiplas regiões seria capaz de encerrar o debate da idade? Ou o acesso ao tecido sempre será limitado demais para permitir tais respostas? Cada pergunta exige anos de trabalho. Qual será escolhida primeiro? Número 10. O sudário está sozinho? E se o sudário de Turim não for único? E se existirem parentes esquecidos em museus ou coleções privadas, tecidos com imagens igualmente superficiais, geometrias tênues ou padrões de mapeamento por distância? Se um único primo for encontrado, o mistério se torna natural. Mas se nenhum for localizado, o sudário permanece isolado, e isso eleva ainda mais o desafio. Qual dessas possibilidades é mais inquietante? Descobrir que há outros, ou saber que não há nada parecido no mundo? E se a singularidade persistir, o que o sudário se torna então? Um presente? Uma armadilha? Um enigma que jamais teremos como resolver? Número 11. Especulações além do linho. As hipóteses começam pela química. O linho é composto por celulose, recoberta por impurezas naturais, óleos e possivelmente resíduos de especiarias usadas em sepultamentos. Talvez uma breve liberação de energia tenha desidratado apenas essa película superficial, provocando o amarelamento das fibras em poucos microns de profundidade. Se a intensidade da descarga variasse conforme a distância entre corpo e pano, o padrão de intensidade poderia ter sido impresso no tecido. Mas a luz ultravioleta queima profundamente demais. O calor se espalha muito lentamente. As descargas de corona conseguem agir superficialmente, mas borram as bordas. Existe alguma combinação de processos capaz de atender simultaneamente a todas as condições? Superficialidade extrema, contornos suaves, gradientes de distância e estabilidade por séculos? A física sugere outros caminhos. Seria possível que campos eletrostáticos sobre o tecido modificassem apenas os topos das fibrilas, sem afetar seus núcleos? Um evento de plasma, extremamente breve, poderia gravar a superfície com mais delicadeza que o calor? Experimentos de laboratório ofereceram indícios, mas nenhum modelo conseguiu reproduzir todos os efeitos ao mesmo tempo. Cada método resolve um pedaço do quebra-cabeça, mas quebra outro. Isso significa que o enigma é insolúvel? Ou que a combinação certa ainda não foi descoberta? Qual ferramenta conseguiria alterar o linho com tanta leveza e precisão sem destruí-lo? Alguns voltam os olhos para o passado. E se artesãos medievais tivessem tropeçado em uma técnica perdida? Algo como uma protofotografia? Esculturas em baixo relevo, misturas químicas e luz solar poderiam gerar uma imagem com sombreamento? Mas os estudos mostram: nenhum pigmento foi detectado. Não há penetração profunda nos fios. Não existem sinais de difusão como os que ocorrem com tintas ou corantes. Se for arte, onde estão os vestígios? Qual técnica conhecida seria capaz de criar uma imagem negativa com mapeamento de intensidade tridimensional?
Se nenhuma se encaixa, o que significa essa ausência? Número 12. Uma hipótese mais ousada. E se o sudário registrasse um único evento energético ocorrido no momento do sepultamento? Um tipo de radiação estruturada pelo próprio corpo? Para os crentes, essa ideia sussurra milagre. Para os cientistas, aponta para uma variável ainda não definida. A proposta não é provar nada, mas perguntar: um evento assim deixaria rastros mensuráveis? Se sim, onde devemos procurar? Se não, a questão migra da ciência para a filosofia. Em qual lado estamos dispostos a ficar? A teoria da informação oferece uma outra lente. A imagem do sudário se comporta como um sinal, e sua geometria sutil lembra uma onda portadora de dados. Se for um sinal, não é apenas uma figura, é um registro. Testes de compressão poderiam revelar se essa imagem é robusta ou frágil, se está apoiada em leis simples ou em equilíbrios complexos. O sudário é uma decadência suave impressa no linho, ou guarda mais do que vemos, talvez até dados para os quais ainda não temos o código. Poderia a inteligência artificial no futuro decodificar esse sinal, não como uma imagem, mas como informação preservada entre as tramas? Número 13. A pergunta melhor. Quando uma investigação trava diante da falta de respostas, ela precisa se apaixonar pelas perguntas certas. E a pergunta correta não é quem, mas como. Não é quando, mas por qual processo. O sudário treinou gerações a discutirem identidades e datas. A máquina, por sua vez, nos ensinou a discutir ordem. Que tipo de ordem se manifesta quando uma imagem se forma sem tinta e com uma superficialidade tão leve que parece que o próprio sopro poderia apagá-la? Que tipo de padrão resiste tanto à luz visível quanto à ultravioleta? Que tipo de estrutura ignora manchas que chegaram depois, como se seguissem regras distintas? Alguns espectadores vão exigir conclusões. Vão querer saber se o pano prova a divindade ou uma farsa. Mas a resposta mais sóbria é: ele não prova nenhum dos dois. O que ele prova é que a formação da imagem segue regras mais rigorosas do que pensávamos. E só isso já é um presente. Esse reconhecimento transforma o espetáculo em experimento. Atrai estudantes de física a investigar. Convida químicos a explorar a camada de carboidrato das fibras como possível local de reação. Estimula engenheiros a desenvolverem fontes de energia suaves o suficiente para agir sobre o linho. Também provoca uma reflexão nos próprios guardiões do sudário. Será que amostras não destrutivas poderiam ser liberadas, se fossem capazes de responder a objeções antigas sem ameaçar o pano? A pergunta melhor também exige humildade. E se não conseguirmos reproduzir essa imagem tão cedo, vamos simplesmente desistir? Ou aceitar que alguns enigmas merecem décadas de esforço? O sudário já sobreviveu a incêndios, inundações e séculos de disputas. Ele pode muito bem resistir a um programa de medições cauteloso. Nesse processo, a inteligência artificial pode ajudar a estabelecer prioridades. Mapear onde a geometria é mais forte. Identificar onde o mapeamento de intensidade é mais fraco. Localizar áreas onde a distorção do tecido interfere mais. Propor as menores intervenções possíveis que possam validar uma hipótese. A máquina deixa de ser oráculo e se torna planejadora. Número 14. Quando o padrão vira ameaça. A pergunta melhor também carrega um sussurro perigoso. E se a estrutura que vemos não for acidental, mas proposital? Se existe ordem, há autoria. E se há autoria, há intenção. Qual teria sido essa intenção? Devoção? Engano? Demonstração? Cada resposta é desconfortável. Um artesão medieval com técnicas perdidas nos inquieta. Um evento de radiação natural desconhecida pela física moderna nos perturba ainda mais. E a possibilidade de que alguém tenha deixado um sinal no tecido para desafiar séculos seria talvez a mais inquietante de todas. O risco é que, quanto mais precisamente investigamos, mais percebemos que o sudário escapa de todas as categorias que conhecemos. Se a imagem tem uma causa, mentes pacientes acabarão descobrindo-a. Mas se não tiver, o que seria inédito no mundo físico, ela continuará servindo de espelho, onde crentes verão um sinal e céticos verão um alerta contra a credulidade. De qualquer forma, o trabalho é digno. O próximo capítulo encara o medo central. O medo não é que o sudário prove demais, é que ele não prove nada, e ainda assim recuse ser comum. Número 15. A possibilidade mais assustadora aqui não quer dizer sobrenatural.
significa algo que quebra as categorias. Cientistas, em conversas privadas, usaram esse termo porque quanto mais estudavam o sudário, menos ele se parecia com qualquer coisa que pudessem classificar. Artefato ou fenômeno? Ferramenta ou lei da natureza? Quando algo recusa se encaixar em qualquer grupo, torna-se uma ameaça ao próprio método científico, que depende de classificar antes de medir. O sudário exige outra postura: medir primeiro, classificar depois. E isso é difícil, especialmente quando séculos de debates pesam sobre os ombros de cada pesquisador. Imagine aceitar que a imagem se comporta como um fenômeno, sem saber nomear qual. Isso exige criar experimentos cujo fracasso não invalida o estudo como um todo. Exige publicar resultados negativos com o mesmo entusiasmo que os positivos, pois cada erro elimina uma possibilidade. Também exige abandonar palavras como milagre ou farsa, ao menos durante os testes. Só devem entrar em campo termos como energia, oxidação, superficialidade. E principalmente impõe uma disciplina. Sempre que sentir vontade de saltar para a conclusão, pare e escreva uma restrição. Existe ainda outro medo, sutil, que vive do outro lado da maravilha. E se o sudário nunca foi feito para ser decifrado? Essa frase é perigosa porque pode justificar o abandono, mas carrega uma verdade sentida por muitos pesquisadores. Por mais que tentem, o linho se recusa a falar a linguagem dos nossos laboratórios. Se o sudário é o resíduo de um momento irrepetível, talvez nossa linguagem científica esteja sempre um passo atrás. Mas isso não é desistência, é paciência. E com ela, jovens cientistas podem continuar tentando, sem a obrigação de resolver o caso de uma vez por todas. Número 16. Um presente da dúvida. O gancho que nos leva ao final é sóbrio e generoso. Talvez estejamos nos aproximando de uma causa. Talvez estejamos apenas aprendendo a conviver com o fato de que essa causa ainda não tem nome. Em ambos os casos, o caminho vale a pena. O sudário já presenteou a ciência ao obrigá-la a dialogar com a fé sem gritar. Também presenteou a fé ao mostrar que é possível respeitar a medição sem medo. Esses presentes merecem ser valorizados antes que peçamos mais respostas. O sudário de Turim já foi relíquia, fraude, ícone e enigma. Agora ele é também um conjunto de dados que ensinou a inteligência artificial a ter humildade. A máquina não resolveu o enigma, mas confirmou o quanto ele é estranho. Penetração superficial. Geometria sem pigmento. Intensidade que mapeia a distância. Ela se recusou a datar o pano ou comprovar qualquer teologia, mas lançou um desafio. Se for um artefato, mostre a ferramenta. Se for um fenômeno, mostre a lei. Há uma ordem nesse linho que ainda ultrapassa nossa explicação. E isso não deve causar medo. Deve causar admiração. Porque mantém as portas abertas, convidando novos cientistas, novos experimentos e um novo tipo de reverência. Pela verdade. O que você acha que essa ordem indica? Qual restrição você testaria primeiro? Se você acredita que mistérios merecem cuidado, inscreva-se no canal e continue com a gente. O próximo artefato, a próxima luz, pode enfim revelar como o linho capturou um instante além do nosso alcance. Encerramento. O sudário de Turim continua onde sempre esteve, entre a dúvida e a maravilha. Ele não grita respostas, mas sussurra possibilidades. E é nesse espaço entre fé e método que as perguntas mais importantes nascem. Talvez jamais tenhamos certeza do que o gerou. Mas talvez a beleza esteja justamente nisso, em algo que desafia o tempo, a ciência e a crença, e ainda assim permanece silencioso, esperando ser compreendido. Se você acredita que alguns mistérios merecem mais do que respostas rápidas, merecem respeito, rigor e imaginação, então esse é o lugar certo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!